que esta é uma palavra atualizada no Espírito, uma palavra profética para a igreja, não apenas para nós aqui de Naviraí, mas para você de onde você está nos assistindo. Mateus capítulo 26, diz assim, versículo 31, então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lucas capítulo 22, verso 31, vai narrar a mesma passagem, mas com alguns detalhes diferentes, alguns acréscimos. Lucas 22, verso 31 diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu Pedro, Simão, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amados, o tema da palavra que Deus colocou no meu coração é o Deus que ama, avisa. E a gente vai trazendo para o nosso contexto, casa, família, para a nossa realidade. O pai que ama os seus filhos, ele avisa os seus filhos. A mãe, o pai, o pastor, o líder, a cobertura, a autoridade sobre a vida de uma pessoa, quando ama, avisa. Vai dizer, tenha cuidado, há perigo à vista, não vá por esse caminho, não entre por esta porta, tenha cuidado com os seus olhos, tenha cuidado com essas decisões, tenha cuidado com essas amizades, tenha cuidado por esses caminhos por onde tem andado. O Deus que ama, avisa. Se nós, pais, procuramos avisar, advertir, orientar os nossos filhos, imagine Deus que está nos céus, que tem um interesse real de que eu e você alcancemos, cheguemos aonde Ele tem preparado para as nossas vidas. E o texto vai dizer, a narrativa aqui em Mateus, vai dizer assim, então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, porque está profetizado. A primeira coisa que me chama a atenção nessa narrativa, que registra o texto em que Pedro é avisado de que Satanás está reclamando a vida dele, está gritando pela vida dele, está lutando para pisotear a vida, a história, o legado, a história de Pedro. O primeiro ponto que me chama a atenção é este: essa narrativa é após a ceia. A ceia era o banquete. A ceia foi um momento de comunhão, foi um momento de estarem juntos, momento que representa festa, júbilo, alegria. E esse é o momento profético, porque após o momento de festa e de alegria, Jesus está sentado, reunido com eles, ele olha no olho de cada um deles e vai dizer: todos vocês vão se escandalizar de mim, todos vão ter vergonha de mim,
todos vão virar o rosto, vão virar as costas, todos irão me abandonar, todos irão ter vergonha do meu nome e da minha face, todos irão se escandalizar de mim, do meu nome, do meu legado, da minha palavra, da minha fé. Então Jesus lhes disse: esta noite, a palavra noite aqui representa o tempo. Deus está dizendo: a este tempo, ainda hoje, nesta noite, todos vocês irão ter vergonha de mim, irão se afastar de mim, irão se esconder de mim. No início ele dizia que esta palavra ela é profética, e vou lhe fazer entender por quê. A situação em que a igreja, o mundo, o Brasil está vivendo em relação à pandemia, em relação ao coronavírus, em relação às restrições, as normativas para o culto, a quantidade X de pessoas, na proporção de cadeiras, a limitação do tempo do culto, não poder se ajuntar, os pastores não poder visitar os anciões não poderem estar no culto, as crianças não podem vir. Esse é um momento crítico, esse é um momento difícil, é um momento de afastamento, é um momento de isolamento. De tudo isso você sabe, porque isso é atual, esta é a nossa situação, esta é a nossa realidade. Mas anterior a isso, a igreja viveu por muitos momentos, nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos meses, momentos de festa. Você pode visitar o YouTube, o Facebook, as páginas, os meios de comunicação. Você vai ver registros, momentos de festas, de convenções, de congressos, de festividades, festivais de milagres, festivais de adoração, grandes ajuntamentos, momentos solenes, momentos de júbilo, momentos de glória, momentos de poder, momentos de ensino, momentos proféticos, escolas proféticas, escolas para tantos assuntos. A igreja viveu e passou dias de festas. Assim viveu esses discípulos. Depois do banquete, depois da festa, Jesus senta com eles e dá um choque de uma verdade tão forte. Ele olha nos olhos dos seus discípulos e vai dizer: cada um de vocês, sem escapar vão me trair, vão ser infiéis, vão se escandalizar de mim, vão se esconder, vão se afastar de mim. Meu Deus, que forte! Compartilhe esta palavra. E de todos os discípulos, o que mais se sentiu ofendido, o que mais se sentiu afetado, afrontado, o que mais sentiu o peso daquela palavra que saiu da boca de Jesus foi Pedro. Pedro se escandalizou primeiramente com a palavra. Pedro ficou assustado. Pedro ficou: mas que palavra é esta? Que acusação é essa que Jesus está fazendo? Jesus é bem enfático em dizer: ainda hoje, nesta noite, todos os que estão aqui vão se escandalizar de mim. Imaginem, depois de uma festa, depois de um momento poderoso de ceia, de comunhão, Jesus olhar no meu olho, no seu olho, e dizer: olha, até você vai ter vergonha de mim, até você vai fingir que não me conhece, até você vai fugir, se esconder de mim. Esta noite todos vós vão se escandalizar comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho não ficarão dispersas. Tudo que está acontecendo no mundo, assim como esse momento da história de Jesus, do ministério de Jesus, era profético. Jesus confirma a palavra do profeta, assim como está escrito. E eu quero dizer para você que tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo é para cumprir o que está escrito. Foi profetizado. Esses dias, esses momentos de dor, de pranto, de sofrimento, foram profetizados. A palavra de Deus aponta todas essas realidades, todas essas tribulações.
Haverá pranto, haverá choro, haverá morte, haverá guerras, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, briga, discórdia, divisão. Todas essas coisas foram profetizadas. E nós estamos vivendo dias como esses. Após a festa, após o tempo de festa, de congressos, de eventos, de convenções, de ajuntamentos solenes, e agora a gente não pode se juntar. E agora no particular, agora entre nós e Deus, Deus está dizendo: olha, como está o seu coração? Como está você? E o texto diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficaram dispersas. As ovelhas estão dispersas. As ovelhas estão dispersas. Eu sei que existe o remanescente fiel. Eu sei que existe o remanescente firmado na rocha. Eu sei que existe uma parte do rebanho que tem um relacionamento sólido com Jesus, que não é a pandemia, que não é o afastamento, não é a não permissão de cultuar que vai tirar você, que vai romper o seu relacionamento direto com Deus. Eu sei que não são essas coisas que vão romper a sua ligadura, o seu relacionamento com Deus, mas dentro deste rebanho tem uma parte que já estava dispersa, mesmo frequentando os cultos. Tem uma parte que já estava dispersa, mesmo cantando no coral da Gavacel. Tem uma parte que já estava dispersa, mesmo com o microfone na mão, pregando e cantando. Tem uma parte que já estava dispersa, mesmo profetizando, mesmo adorando, mesmo levantando a mão na coreografia, no teatro, mesmo no movimento, na gincana, no acampamento, já estavam dispersos. E esses dias veio para revelar que você estava disperso. E o que é disperso? Longe, perdido, distante. Estava no meio da multidão, mas estava longe de Jesus. Estava ali rodeado pelo tema, pela glória, pela manifestação, mas aqui dentro, no interior, disperso, distante de Jesus. Porque a palavra não entrava, a palavra não fazia efeito, a palavra não se permitia, a palavra penetrar no mais profundo, ao ponto de mudar o caráter, ao ponto de mudar a vida, ao ponto de mudar as decisões. Ferirei o pastor. Eu vou dizer que isso é profético, porque se encaixa muito com o que está a acontecer. Pastores que estão sendo feridos, porque se tem uma coisa que machuca um pastor, é ovelhas dispersas. Se tem uma coisa que entristece um pastor, ele pregar e as ovelhas não darem ouvido. Se tem uma coisa que entristece o coração do pastor, é carregar no colo, carregar na mão, fazer, cuidar, procurar, discipular, e parece que não entendeu nada. Isto fere o coração do pastor, isso fere a emoção do pastor, porque as ovelhas estão dispersas. Quantos pastores estão com o coração partido, porque não podem cuidar melhor dos seus idosos, porque não podem, como disse o nosso pastor, saudade das crianças, pulando e até mesmo correndo dentro da igreja, e agora não podemos ter as crianças. O coração pastoral está ferido, está marcado, e as ovelhas, não todas elas, mas parte do rebanho, que se diz ser rebanho, está disperso. Alguns teólogos, pregadores, alguns críticos vão dizer que depois da pandemia, depois que as regras, as normativas diminuírem, não se sabe se todos voltarão a congregar outra vez. Irão se acostumar em ficar em casa, vão se acostumar com os programas de televisão, vão se acostumar com a sua vida e vão se esquecer de voltar a cultuar, de voltar a estar em unidade com o corpo de Cristo. Alguém vai dizer: mas eu sirvo a Deus, eu já servi a Deus em casa, então para mim é mais fácil. Eu sirvo a Deus em casa, porque Deus é um só, Deus está em todo lugar. Sim, mas você foi chamado, você foi formado para fazer parte do corpo de Cristo. Você não é um membro do corpo independente. Um membro do corpo independente apodrece. Não. Um membro do corpo apodrece se estiver independente do corpo, se for rompido, se for retirado do corpo. Ramal Adeb Yaseb Nabrabashub da Gamandúria. São vários discípulos, é uma equipe.
é uma família, e Jesus está olhando no olho de cada um, até você também. Isso dói, isso fere, isso machuca. Até você vai ter vergonha de mim, até você vai se esconder de mim, até você vai se afastar de mim. E Pedro, ele reage, porque Pedro tem um temperamento explosivo. Pedro, ele é muito emocional e também superficial e pouco racional. Lembra do que Paulo disse? Que sobretudo o nosso culto deve ser racional. Você precisa pesar a palavra, pensar na palavra, meditar na palavra e deixar ela penetrar e fazer morada e transformar a sua vida. Você não pode ser movido por emoções. Pedro, ele é o retrato daquela pessoa que nem pensou, ele já vai falando, ele abre a boca, ele é explosivo, temperativo. Deval a semina como do biamanda súria. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Em verdade, nessa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Olha lá, versículo 33 do capítulo 26 de Mateus. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade lhe digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro fica agoniado com isso. Versículo 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro, ele se torna um tropeço, até mesmo para os demais discípulos. Ele influencia os outros, a mesma fala, ao mesmo comportamento, a mesma postura, porque assim é o cristão que ainda não se firmou na rocha. Ele é muito emotivo, ele é muito do movimento, ele é muito da emoção, e vai. Não, Deus quer levar você a uma profundidade maior. Deus quer levar você a uma fundamentação na palavra, a ser fundamentado na verdade. Como diz os antigos, a ser aroeira, madeira firme, com raízes profundas. E as pessoas que são superficiais, emotivas, facilmente são levadas por vento de doutrinas contrárias, facilmente são levados por filosofias, por mentira, facilmente são levados por calúnia, por divisão, por fofoqueiro, por divisor de igreja. E eu vou dizer para você que eu já fui um tanto emotivo, já fui um tanto menino, ao ponto de ser levado, ao ponto de influenciar. Mas a gente precisa crescer, a gente precisa meditar nas coisas de Deus, a gente precisa dizer: Deus, eu quero compreender o tempo, o modo e o propósito. Precisamos dizer: Deus, eu quero compreender as coisas do céu, eu quero entender este tempo profético que o mundo está vivendo, eu quero entender qual é o meu papel, o que o Senhor quer de mim, o que o céu espera de mim, o que a terra espera de mim. Jesus, ele é o intercessor. Jesus vai dizer: olha Pedro, o diabo, ele está contestando, ele está brigando para destruir você. O diabo está procurando uma forma de pisotear você, de esmagar você, de destruir a sua vida, de acabar com a sua fé. Mas eu roguei ao Pai para que você não desfaleça na fé. Olha lá, Lucas capítulo de número 22. Olha o que Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás
vos reclamou para vos peneirar como trigo. Quando animais ferozes vão caçar e encontram uma manada de um animal de caça para eles caçar, eles fazem de tudo primeiro para ferir o mais fraco. Eles fazem de tudo para tragar, para roubar aquele animalzinho mais frágil, mais sensível, o menor de todos, para colocar as suas garras, as suas presas, para dilacerar aquele animal. E ele precisa estar protegido pelo bando, pela manada, pelo rebanho. Ele precisa caminhar com o rebanho no meio, centrado, protegido, para que o caçador não vença e não destrua. Jesus está dizendo: Pedro, parece que você é o sabidão, parece que você é o mais empolgado, mas você ainda é superficial, você ainda é emotivo, você ainda precisa ser fortalecido na fé. Você ainda vive de momentos. É uma dor de cabeça, você desvia. É uma calúnia, você quer desistir de Jesus, você se envergonha da fé, você abandona a igreja, você abandona os irmãos. O diabo quer destruir você. E quando eu disse que essa palavra é profética, eu vou explicar para você de novo. Após aquele tempo de festa, muita gente até conseguia sobreviver porque estava no meio do movimento. Ia no culto, tinha uma profecia. Ia no culto, tinha uma palavra, tinha uma revelação. E agora nem todas as igrejas estão abertas em lugares ao redor do mundo. E muitos nem estão indo porque estão com medo em casa, preocupado com seus filhos, preocupado com as suas famílias. E Jesus está dizendo: olha, o diabo quer acabar com você. O diabo quer destruir as ovelhinhas mais fracas do rebanho, quer pisotear como se pisa o grão, o trigo. Ele quer peneirar você. Simão, o tema desta palavra, compartilhe esta live aí, diga de onde você está nos assistindo, digita aí o seu pedido de oração. O Deus que ama avisa. O Deus que ama está dizendo para você: você precisa fortalecer na fé, você precisa orar, precisa jejuar, você precisa amar as Escrituras, porque nesses dias de crise, pós-festa, em meio ao distanciamento do rebanho, em meio às ovelhas dispersas, longe do pastor, longe da comunhão, as ovelhas mais fracas, Jesus está dizendo: tem a probabilidade de serem pisoteadas pelo diabo, tem a probabilidade de serem pisoteadas pelo secularismo, pela incredulidade, pelas mentiras, pelas vaidades, pelas doutrinas infames, pelas mentiras do diabo, pelo pecado, pela lascívia, pelo adultério. É nesse momento que as ovelhas estão longe dos olhos do pastor, que as ovelhas estão dispersas, muitas delas estão vulneráveis, e Deus está dizendo: você escape pela tua vida. Deus está dizendo: você precisa crescer na graça e no conhecimento, para que você possa vencer os dias maus. Eis que o diabo está procurando, rugindo ao derredor, procurando uma falha, procurando uma brecha. Ele quer tragar, ele quer destruir você. Mas Deus está dizendo: roguei pela tua alma, roguei pela tua vida. Eu não vou deixar você, eu não vou entregar você para o diabo, para as feras. O diabo quer pisotear você, ele quer pisotear o seu ministério, jogar na lama, nas traças. Ele quer pisotear o teu casamento e acabar com o seu casamento. Ele quer pisotear a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Ele quer pisotear você por completo. Mas Jesus disse para Pedro: eu roguei ao Pai. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aqui eu aprendo uma coisa interessante, que aqueles que estão de pé, o mais forte do rebanho precisa proteger os mais fracos. Você que está de pé, você que está no jejum, na oração, você que não é o distanciamento,
você não tem medo do corona, você não tem medo do fim, você está pronto para partir. Você que está militando a fé verdadeira, você que está abraçado com Jesus, você precisa se atentar ao ministério da intercessão, e não apontar as ovelhas mais fracas do rebanho, e não apontar as falhas, os defeitos nas redes sociais com os amigos, e apontar as falhas, quem caiu, fulano caiu. Jesus disse: eu porém roguei por ti. A maioria está a apontar os seus defeitos, a maioria quer acabar com você, a maioria quer fazer o serviço do diabo, a maioria quer trabalhar com o diabo, pisotear a família, acabar com o casamento. Mas eu porém roguei, eu tomei a atitude de entrar no processo da intercessão. Eu porém entrei no secreto, fechei a porta e clamei aos céus e disse: Deus, salva o casamento dela, e disse: Deus, salva a empresa dele, e disse: Deus, salva o ministério dele, dizendo: Deus, tem misericórdia da alma dele. Eu porém roguei por ti. Compartilhe esta palavra de onde você está nos assistindo. Nesses dias que as ovelhas estão dispersas e o coração dos pastores está ferido. Coisa linda para um pastor é ver uma igreja cheia, coisa linda é ver todos os irmãos em comunhão, de fazer uma festa, uma confraternização, de poder celebrar os aniversários, os casamentos, as festas. O coração dos pastores está ferido, e Deus está dizendo: precisamos rogar pelas ovelhinhas mais fracas, precisamos rogar. Jesus poderia muito bem dizer: olha, Pedro, você é empolgado demais, você é menino, você é moleque na fé. Jesus vai dizer: Pedro, você vai acabar me traindo. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, mesmo sabendo da tua fraqueza, mesmo sabendo das suas falhas, mesmo sabendo que você não tem força, mesmo sabendo do gemido da tua alma, mesmo sabendo de todas essas coisas, mesmo sabendo que teu pai, teu bisavô caiu pelo mesmo pecado, pelo mesmo caminho, agora você também está indo pelo mesmo erro. Eu porém roguei pela tua alma. E Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Porque agora Pedro não se converteu. Pedro, empolgado, levanta a voz e diz: olha, é o seguinte, Jesus, eu estou contigo, eu estou pronto para morrer, para o que deve é. E todos os discípulos disseram o mesmo. Muita gente influencia para o mal, influencia para a mentira, para a calúnia, para a murmuração. Mas Jesus vai dizer: olha, quando você amadurecer, quando você se converter, Pedro, meu irmão, tem gente que convive com você, tem gente que você conhece. Quando se converter, vai ser uma fortaleza emocional, vai ser uma fortaleza profética, vai ser uma fortaleza ministerial, e vai fortalecer muitos amigos, vai fortalecer muita gente. Mas é quando se converter. Enquanto não se converter, Jesus está dizendo: enquanto não se converte, eu estou orando por ti. Enquanto não muda, estou rogando pela tua alma. Enquanto não se arrepende, eu estou dizendo: Deus, faz a obra, dizendo: Deus, trabalha. Enquanto não, o diabo quer fazer com você, mas eu sei o que Deus tem para a sua vida e para o seu futuro. Nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, nesses dias de isolamento, o coração dos pastores está ferido e o rebanho está disperso. Parte do rebanho é como Pedro, vulneráveis, empolgados, emotivos. Enquanto havia festa, estavam pulando. Enquanto havia congresso, enquanto havia oportunidade, estava tudo bem. Mas agora Jesus diz: muita gente vai ter vergonha de mim. Muita gente estava pronto para lutar, em cima do altar, com o microfone na mão. Pedro é o tipo do cristão que está pronto para lutar, mas não está pronto para sofrer, não está pronto para morrer. A adoração dele era vazia.
A confissão da fé de Pedro é firmada em palavras vazias. Eu estou pronto. A determinação dele é vazia. Não é a verdade do seu coração. Eu estou pronto para o que deve é, Jesus. Eu estou pronto para morrer, para viver, seja o que for. Estou aqui. Pode contar comigo. Eu não vou te decepcionar. Eu não vou me esquecer. Eu não vou me afastar. Eu não vou fingir que não te conheço. Aí Jesus vai dizer: ainda antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas eu estou rogando pela tua alma. Ministério da intercessão, meu irmão, é rogar, é mover o coração de Deus através do clamor, é mover o coração de Deus através da adoração. Mateus capítulo 16, versículo 22. Um outro momento a Bíblia vai dizer que Pedro, quando Jesus começa a anunciar que era necessário que ele fosse para Jerusalém, Jesus vai falar do seu sofrimento, da cruz, do Calvário. E a Bíblia diz que Pedro vai levar Jesus para o canto e vai reprovar o discurso de Jesus. E vai dizer: Jesus, tenha dó de ti, tenha compaixão da tua alma, do teu corpo, da tua vida. Jesus, isso é missão suicida, você não precisa sofrer. Não faça isso, que é necessário ir para Jerusalém, não. E a Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: arreda-te, Satanás. Cogitas das coisas da terra, mas não consegue compreender as coisas do céu. Da Bauadeva céu e de que me narrassai. Tem compaixão de ti, disse Pedro para Jesus. Ele logo reagiu. Temperamento explosivo, emotivo, emocional, sensível. Ele não entendeu a mensagem. Meu irmão, se eu e você não entendermos a mensagem de Jesus, no meio da crise a gente abandona. Se a gente não entender bem a mensagem do Evangelho, a gente começa a trabalhar contra, pensando que está trabalhando a favor, e a gente se torna um tropeço. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Não compreende as coisas de Deus, se escandalizaram de Jesus, se afastaram de Jesus, ficaram com vergonha de Jesus. Pedro reagiu. Sua declaração é mais emocional, superficial do que racional. Ele ama Jesus, mas no mesmo momento atrapalha o plano de Deus. Olha que perigo, você amar a Deus e ao mesmo tempo atrapalhar o plano de Deus. Zeloso demais, ao ponto de se atravessar no caminho do eterno, ao ponto de tocar no que é sagrado, no ponto de tentar reprovar da ordem, governar Deus, a obra de Deus. Ele queria lutar, mas não estava preparado para sofrer. Meu Deus, olha que tremendo. O Deus que ama avisa. Deus está avisando neste tempo de crise, em que o coração dos pastores está ferido e o rebanho está disperso. Muitas das ovelhas que outrora estavam envolvidas pela alegria e pelo júbilo da festa, agora se encontram desmotivadas, encontram enfraquecidas e vulneráveis a serem pisoteadas por Satanás. Eu vou terminar esta palavra te pedindo: compartilhe esta mensagem, orando, fazendo o que Jesus fez. Jesus não acusa, Jesus não aponta o dedo, a Bíblia diz que Jesus, ele roga, ele clama ao Pai, sabendo, ele tem ciência, discernimento espiritual dos planos que o diabo tem para Pedro, mas Jesus sabe os planos que ele tem para Pedro. Nós estamos cientes de que o diabo quer acabar com muitas pessoas nesses dias, para que muitos não voltem a cultuar,
para que muitos já fiquem aí em casa, e dali para pior no mundão. Mas Jesus disse: rogue, clame, interceda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, confessar os seus pecados, clamar, buscar, eu virei, ouvirei, sararei a sua terra. Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai tirar muita gente da mão do diabo, muita gente que está debaixo dos pés do diabo. Jesus disse: eu te dei poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Deus não nos chamou para ser pisoteado. O seu filho, o seu casamento, o seu ministério, Deus não criou, Deus não formatou tudo isso para ser pisoteado por Satanás. Mas Deus nos destinou como reis, como autoridade, para pisar na cabeça da serpente, para pisotear o inferno. Salmo 110: e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco os teus inimigos por estrado dos teus pés. Reúna a família onde você está agora. Reúna os seus filhos, a sua esposa, o seu filho. Se tiver alguém doente na sua casa, coloque as mãos sobre essa pessoa enferma agora, e diga: coronavírus na minha casa não. Diga: na minha casa coronavírus não, em nome de Jesus. Você é sacerdote, culto no lar, culto doméstico. Você precisa levantar um altar de adoração. E a nossa fé não pode ser firmada em emoções. Tem emoção, tem alegria, mas precisamos ter uma fé firmada na verdade, com raízes profundas. Jesus disse: quando Pedro se converter e a sua fé for fortalecida, ele vai fortalecer os seus irmãos. Deus não chamou você para ser um agente do caos, para desfalecer as pessoas, para promover pânico. Você encontra as pessoas desanimadas, abatidas, e quando elas conversam comigo e com você, elas passam a ficar 2 vezes mais abatidas e desanimadas. Mas eu estaria dizendo: eu estou lhe dando uma palavra nova. Rebadava séria. Ele é o que nos dá, Ele nos ungiu. Olha o que disse Jesus, Isaías capítulo 61: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim. E por que eu tenho esse entendimento? Por que eu tenho a certeza que o Espírito soberano está sobre mim? Porque Ele me ungiu. Ele me ungiu para liberar uma palavra ao que está cansado. Ele me ungiu para liberar uma palavra ao que está cansado, ao que está abatido. Vamos orar? Vamos orar um pouco? Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 31. Para você que está entrando agora, nós estamos trabalhando o texto da história de Pedro, quando Pedro e os discípulos são avisados de que um período de sofrimento viria, e ficariam escandalizados com Jesus, com o sofrimento. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Veja, uma marca, um sinal de que um discípulo de Jesus, de fato, se converteu dos seus maus caminhos, se converteu do seu mau coração, se converteu da sua velha vida, se converteu do seu passado infame. É quando ele tem a sua fé fortalecida, ao ponto que ele fortalece os seus irmãos. Não aceite esse ambiente de derrota, esse ambiente de desfalecer, de morte, esse ambiente de pânico, esse ambiente de destruição, esse ambiente de enfermidade, de morte espiritual. Se de fato nos convertemos a Cristo, a mente de Cristo, temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo, desejamos como Cristo, amamos como Cristo e nos movemos como Cristo, na autoridade que Deus nos deu.
se de fato nos convertermos, se de fato houve uma real e genuína conversão, os nossos olhos já não estão mais voltados para o desprezo, para a indiferença, mas os nossos olhos estão voltados para a necessidade do nosso próximo. Os nossos olhos estão voltados para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão desfalecidos, para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão caindo no abismo profundo. Você lembra da história, da parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que havia um homem no caminho de Aceldama, descendo de Jerusalém para Jericó. Havia um homem que foi assaltado, ele foi roubado e deixado para morrer na beira do caminho, e aquele homem estava agonizando na poça do seu próprio sangue, e a Bíblia diz que aqueles homens o assaltaram e deixaram para morrer. Mas aí vem, caminho de casa, o levita, o adorador, aquele que adora a Deus, aquele que exalta, aquele que toca, o músico, o adorador, aquele que tem intimidade, aquele que move os céus pela adoração, que faz as pessoas chorar, se emocionar. E aquele homem poderia muito bem estender a mão para o que estava caído, mas a Bíblia diz que ele foi indiferente e, passando de largo, ele continuou o seu caminho. A marca de que aquele levita não havia entendido nada, só entendia das coisas da terra. Aquele levita ainda não havia se convertido aos pensamentos da palavra, ao amor do eterno pelos caídos e perdidos. E uma vez que somos indiferentes, uma vez que não amamos, podemos logo jogar o corpo ao fogo, dar as melhores esmolas, dar os bens para os pobres, fazer tantas coisas, mas se não houver o amor, se não houver essa intercessão pelos perdidos, de nada adianta. Passando de largo, continuou o seu caminho. Este é o levita da parábola. E depois veio o sacerdote. O sacerdote representa o teólogo, representa o conhecedor de Bíblia, representa aquele que tem anos de igreja, representa aquele que conhece a palavra de trás para frente, aquele que já viveu de tudo e mais um pouco, aquele que quando você fala para ele, olha, expulsar demônio, já expulsei um monte, aquele que quando você fala de evangelismo, ele sabe tudo sobre evangelismo. Lá vem um sacerdote, letrado, mestre, sabe de tudo, mas faz tão pouco. Ele tem muito para ensinar, mas não pratica. Lá vem o sacerdote, não é meu parente, não é meu amigo, não é da minha família. E a Bíblia diz que passando de largo, ele continua o seu caminho e deixa o homem caído no chão. E na medida que aqueles homens passam por aquele homem caído moribundo no chão, o relógio da vida está correndo, amando. Para eles, quem sabe o relógio está mais perto do almoço, mais perto da janta, mais perto da família, mais perto do pagamento, mais perto das férias, mais perto de um novo ano. Mas para aquele homem, o relógio da vida está correndo mais perto da morte, mais perto do inferno, mais perto do fim. E o relógio da vida para mim, para você, quem sabe está girando, está se movendo para mais perto de Deus, mais perto do tribunal, mais perto do acerto de contas, mais perto das bodas do Cordeiro, mais perto de uma eternidade com Deus. Mas do que adianta? Enquanto isso, o relógio da vida está correndo e milhares de pessoas estão segundos, batimentos enfraquecidos do coração, mais perto da morte, mais perto do inferno, mais perto de uma eternidade sem Deus. E a Bíblia diz que lá vem o bom samaritano. O bom samaritano, ele é o retrato do Cristo, é o retrato do Messias. Ele é o retrato da igreja que não é indiferente. Ele é o retrato da igreja que ama, não apenas de palavras, não apenas um discurso bonito, mas a igreja que estende a mão para o perdido, a igreja que abraça o moribundo, a igreja que abraça o casamento que está acabando, a igreja que abraça o ministério que está em ruína, a igreja que abraça a sociedade, a igreja que desce da sua mordomia, que desce do seu status
e vai até os lugares mais baixos. A Bíblia diz que aquele bom samaritano, ele desce do cavalo, ele tem azeite, ele tem vinho, ele passa aquele azeite sobre as feridas, e dá o vinho para aquele homem beber, ele cuida daquele homem, e pega o homem, coloca em cima do seu animal, em cima da sua cavalgadura, e sai caminhando com aquele homem em direção a um lugar de tratamento maior. Passou o levita indiferente, passou o sacerdote indiferente, mas o bom samaritano, na medida que se move, está rogando pela vida daquele homem, não apenas de palavras, mas com atitude, com os seus recursos, com os seus bens. Ele deu do seu vinho, ele deu da sua alegria, ele deu do seu azeite, ele deu da sua unção, porque a unção de Deus não é apenas para pregar bonito, a unção de Deus não é apenas para cantar e todo mundo gemer e se arrepiar, a unção de Deus não é apenas para você falar em línguas estranhas, e a igreja dizer, nossa, que língua estranha bonita. Ei, a unção de Deus é para mover a igreja em direção ao perdido, e pegar o homem caído, levantá-lo, e colocar ele assentado entre os príncipes do povo do seu Deus. Amande cotimandasei. Ei, o que adianta o bom samaritano ter alegria, se ele não compartilha a sua alegria? Mas ele tem alegria para dar e vender, e ele vai compartilhar do seu vinho. Eu e você precisamos compartilhar a unção, precisamos compartilhar o vinho, o azeite que Deus nos deu. Você está se movendo sobre a terra como um bom samaritano, e Deus lhe deu uma bagagem de poder e de autoridade, e você precisa ministrar sobre as pessoas. Tem gente fazendo campanha para Deus dar mais um dom, para Deus me dar aquela unção, aquela autoridade, mas aquilo que você já tem, você não quer exercer. Aquilo que Deus já lhe deu, você não coloca em prática. Ei, o eterno Deus pisou na terra. Naquela história do bom samaritano, Deus pisou na terra, quando o bom samaritano desce da sua cavalgadura e coloca os seus pés sobre o chão. É Deus pisando na terra, é Deus vendo o homem caído pelo pecado de Adão, do primeiro Adão, Deus ministrando graça sobre ele, pegando o homem de baixo e colocando sobre a cavalgadura. Deus desceu e Deus elevou o homem a um estado de recomeço, de regeneração, de transformação, o milagre da nova vida, a vida em Cristo, o novo nascimento. Mas é um trabalho, é um processo. Mas eu já ministrei a palavra, agora que se vire por lá. Alguém vai dizer, mas eu fui na igreja lá, eu preguei, e com muita unção, e a pessoa veio na frente, levantou a mão, entregou a vida para Jesus, está salvo e garantido. Não, existe um longo percurso pela frente. Ele pegou o homem caído no chão, moribundo, passou o vinho, passou o azeite, colocou em cima da cavalgadura, e continuou se movendo com ele, e ainda investiu mais recursos em uma estalagem que representa a igreja, que representa o discipulado. Jesus não está sendo indiferente com Pedro, Jesus está sendo realista com Pedro, Jesus está dando o diagnóstico da realidade da vida, do perigo que Pedro está enfrentando, e Jesus está falando para você e para mim agora: eu sei os riscos que você está enfrentando, eu sei os perigos que você está enfrentando, eu sei as lutas que você está enfrentando, eu sei que o diabo quer acabar com você, ele não suporta a sua voz, ele não suporta o seu canto no meio da prova. Mas eu roguei por você, e a sua fé será fortalecida, e ainda você vai fortalecer muitas pessoas, você ainda vai animar multidões, você ainda vai ministrar em milhares de pessoas, e o seu testemunho vai edificar a fé de muita gente. Jesus rogou, e eu e você precisamos tomar o caminho de Jesus, precisamos tomar o conselho de Jesus, precisamos ministrar, clamar a Deus, para que aquelas ovelhas empolgadas, aquele novo convertido, aquele crente empolgado, emotivo, aquele que não permanece, qualquer vento ele some, desaparece. Precisamos rogar por essas vidas, principalmente nesses dias de pandemia. O coração do pastor está ferido e as ovelhas se dispersaram, e no meio do rebanho tem as ovelhas mais fracas, mais vulneráveis, que precisam de uma atenção especial, pois sobre elas
cai e pesa um perigo maior. Mas Deus quer cuidar de você. Compartilhe esta palavra. Digite aí, Deus falou no que você, qual a parte desta palavra que tocou o seu coração. Diga aí se a palavra está sendo profética sobre sua casa, sua família. Compartilhe esta palavra. Vamos orar já, nós já vamos orar pela sua casa e pela sua família. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Natan vai colocar ali um fundo musical. Eu estou sem máscara. Não é um culto público, é um culto online. Amém? Estou aqui com o filho do pastor. Nós estamos aqui debaixo da autoridade do pastor Edson Alves. Você que Deus tocar no seu coração, você pode visitar a casa do pastor, né, pedir uma oração, pode entrar pelas redes sociais, se comunicar com a gente. Estamos aqui para servir, para cuidar, para abençoar a sua vida. Não desanime, não deixe que a sua fé fique desfalecida. Jejum, oração, atenção à palavra pregada. Diga a Deus: eu quero que o teu Espírito faça que a tua palavra, ela brote, ela vá fundo no meu coração e mude a minha vida. E Deus vai fazer grandes obras na nossa família, na nossa casa. Mas precisamos cuidar das ovelhas mais vulneráveis, porque sobre elas cai um perigo muito grande. Mas em nome de Jesus, nenhuma das ovelhas da nossa casa, da nossa família irá perecer, irá se perder. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, ó Pai, dentro do templo da igreja Só o Senhor é Deus, na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Eu sou o pastor Kleber, Pai, debaixo da autoridade do nosso pastor Edson. O Senhor me deu uma palavra profética nesta tarde. Nós estamos passando por um momento, Pai, que é a pós-ceia, pós-festa, pós-júbilo, pós-congressos, pós-ajuntamentos, pós-eventos. E aqui estamos, onde o Senhor vem dizer para cada um de nós que muita gente vai ter vergonha, muita gente vai se escandalizar, porque estava pronto para lutar, mas não estava pronto para sofrer as afrontas, as perseguições que a igreja vai enfrentar. Não estava pronto para dias difíceis, para dias maus. Estava pronto para o movimento, para o avivamento, para o despertamento. Estava pronto para os eventos, mas não estava pronto, Senhor Pai, para sofrer com Cristo. E por isso estão ou poderão se escandalizar. Papai querido, assim como Jesus, ele se desperta, ele se levanta como intercessor pela vida de Pedro. Eu quero me levantar agora como intercessor. Eu quero me unir a milhares de homens e mulheres que estão, ó Pai, clamando pela salvação, que estão clamando pelo fim da pandemia, que estão clamando por um milagre na política, por um milagre na nossa nação, pela salvação nos países, os povos, que estão clamando por um tempo de avivamento, Pai, um avivamento genuíno, por um avivamento em casa, por um avivamento pela palavra. Ouve o clamor, Pai, desse pai, desta mãe que está rogando, suplicando, porque esse filho, meu Deus, desavisado, o pai avisa, a mãe avisa, mas não quer dar ouvido, é teimoso como Pedro, dizendo: eu estou pronto, eu me garanto, eu sei me virar sozinho, eu sei, eu cuido de mim mesmo. Quantos estão a viver como Pedro, Senhor, ó Pai, que batem no peito e estão dizendo: eu estou pronto para matar ou morrer e viver, eu estou pronto porque deve eu estou cheio, eu estou forte. Mas o Senhor sabe a verdade da sua alma, o Senhor sabe a verdade da sua vida espiritual, o Senhor sabe se a sua fé está firmada na emoção ou na razão do Evangelho. Em nome de Jesus eu declaro cura agora, eu declaro vida e vida com abundância, eu declaro salvação para esta família, eu declaro um despertamento, avivamento para esse ministério. Meu Deus, ó Pai, assim como o pastor deste texto, o ferido foi os pastores, o coração ferido. Eu oro pelos pastores do Brasil e do mundo.
Meu Deus, ó Pai, fortaleça a alma, fortaleça o espírito, meu Deus, dê visão, dê profecia, abre os olhos espirituais, conforta, Senhor, toma nos seus braços, ó Pai, esse exército de pastores que estão preocupados com as suas ovelhas. Mas eu também clamo pelos Pedros, eu clamo pelos Barnabés, eu clamo pelos Pedro, pelas Maria, pelos João, eu clamo por todos os discípulos do Senhor, do mais forte ao mais fraco, do menor ao maior. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, que a nossa fé não desfaleça, que a nossa esperança não desapareça, e que estejamos, ó Pai, aguardando a tua vinda, porque estamos certos de que o mesmo que esteve entre nós há de voltar para buscar a tua igreja, para buscar um povo zeloso e de boas obras, para buscar um povo que aguarda ansioso, mantendo a fé firme na vinda bendita do Senhor. Papai querido, guarda as ovelhas mais fracas, fortalece a fé do teu povo, e que no meio desse processo, que nenhuma alma se perca, no meio desse processo, que nenhuma vida se desvie, e que todos, ó Pai, após esse processo, dentro do tempo do Senhor, que a igreja cresça, que a igreja se multiplique, e que o rebanho esteja cada vez mais fortalecido e unido no Senhor, em o nome de Jesus. Compartilhe esta palavra, mande seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Nagabi astuminai você que está preocupado, quantas pessoas desempregadas, pastor Kleber? Sim. Quantos que perderam o seu emprego por causa dessa situação? Jesus continua sendo o provedor. Jesus, ele continua multiplicando o pão e o peixe. Jesus continua preocupado com a sua casa. Coisa ruim é quando um filho pede um pão, quando um filho pede um leite, um pai não tem o que dar, abre a geladeira, está vazia, abre o armário, está vazio. Deus está vendo a sua dor e o seu sofrimento. Deus sabe o que se passa em sua casa, e Ele desce como desceu para Israel. Eu gosto demais daquele texto, que Deus viu o sofrimento do seu povo, ouviu o clamor e desceu para dar o livramento. Deus está vendo o que se passa em sua casa. Deus sabe como está o seu casamento, Deus sabe como está seu ministério. Deus quer usar você, Deus quer converter você, para que você não ande na contramão dos seus planos, dos seus propósitos, mas que você esteja alinhado ao propósito de Deus para a sua vida, para que você viva aquilo que Deus projetou para você viver, nada mais nem a menos, mas que você viva na plena vontade de Deus. Ei, em Cristo reside toda a plenitude da divindade. Deus escondeu todos os tesouros da sabedoria em Jesus. Faça como Paulo: eu quero conhecer Jesus, eu quero mais de Jesus, o resto eu reputo a refúgio, o resto é lixo. Eu quero Jesus, eu quero amá-lo, eu quero conhecê-lo. Nesses dias, faça como Paulo: eu quero Jesus, eu me desprendo das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é o céu. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Você pode acompanhar pelo perfil do Facebook do pastor Edson os horários de culto, né, as propagandas dos eventos, né, a divulgação dos eventos da igreja. Você pode entrar em contato conosco. Deus abençoe sua casa, compartilhe esta palavra. Deus abençoe sua casa, e eu estou certo que aqueles que assistiram ou vão assistir, que com alguma dor no corpo, alguma enfermidade, ou com a tristeza no coração, serão curados, libertos. Nenhuma dor, nenhuma depressão, nenhuma tristeza. Receba o bálsamo de alegria, receba renovo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, e vamos juntos fortalecer o coração dos que estão mais fracos, no espírito de intercessão, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.